Olha, tem uma expressão que está na boca do povo e que resume bem uma preocupação que muita gente sente hoje em dia com a vida digital: brain rot. A tradução seria algo como apodrecimento cerebral. Parece forte, né? Mas nesta análise, a gente vai fundo para entender o que isso significa de verdade para o nosso cérebro. E o mais importante, claro, como a gente pode virar esse jogo. E não, isso não é só um meme da internet, viu? O negócio é tão sério, tão reconhecido que Brain Rot foi oficialmente eleita a palavra do ano de 2024 pelo dicionário Oxford. E não foi uma escolha qualquer, foi depois de uma votação pública gigante. Isso mostra, né? Mostra uma ansiedade geral, uma preocupação coletiva sobre o impacto de tudo que a gente consome online. Agora, se prepara, porque os números são preocupantes. Pensa só, em menos de 20 anos, a nossa capacidade média de manter a atenção numa tela caiu, ou melhor, despencou de 2,5 minutos para apenas 47 segundos. 47 segundos! É uma queda absurda. E o mais irônico, e até um pouco engraçado, se não fosse trágico, é que isso nos coloca com menos foco que um peixinho dourado. Ok, mas por quê? O que está acontecendo dentro do nosso cérebro para causar uma queda de atenção tão grande assim? Para a gente entender isso de verdade, a gente precisa dar uma olhada no impacto neurológico, sabe? Ver como a nossa mente está reagindo a esse bombardeio constante de informação digital. E aqui no Brasil a situação é alarmante. A gente está falando de uma média de 9 horas e 32 minutos por dia conectados à internet. Isso mesmo, mais de 9 horas e meia. Para colocar em perspectiva, isso é mais tempo do que o recomendado para dormir. Ou seja, a gente está passando mais da metade do nosso tempo acordado olhando para uma tela. É muita coisa. E todo esse tempo de tela tem um preço, um impacto direto em partes super importantes do nosso cérebro. Pega o córtex pré-frontal, por exemplo, que é tipo o nosso chefão, o centro de controle. Ele fica sobrecarregado e aí a gente fica mais impulsivo. O núcleo accumbens, que cuida daquela sensação de recompensa e prazer, entra num looping, um ciclo vicioso que sempre quer mais. E a amígdala, que controla as emoções, ela fica superativada, o que joga nossa ansiedade lá para cima. Sabe o que é mais doido? O mecanismo no cérebro é muito parecido com o de um vício químico. Os dois dão aqueles picos de dopamina, ativam o mesmo sistema de recompensa, só que tem uma diferença gigantesca e, vamos ser sinceros, bem perigosa. O vício digital não só é aceito pela sociedade, como é até incentivado. E claro, está sempre ali, no nosso bolso, a um clique de distância. Beleza, então, que hábitos são esses que alimentam esse ciclo vicioso? Vamos dar nome aos bois e identificar os comportamentos digitais que, muitas vezes, sem a gente nem perceber, acabam prejudicando nossa mente. Existem basicamente 2 tipos de rolagem de tela que fazem mal. O primeiro é o famoso doom scrolling, é quando a gente fica procurando ativamente por notícia ruim, sabe? Uma busca compulsiva que só serve para deixar a gente mais ansioso. O outro é o zombie scrolling, que é mais sorrateiro. É aquele ato de rolar a tela sem pensar, sem propósito nenhum. A gente entra numa espécie de transe, sabe? Só o dedo se mexe, de forma automática. E para a gente ter uma ideia do tamanho desse zombie scrolling, estima-se que por dia uma pessoa role o equivalente a 91 metros de conteúdo. 91 metros! Isso é quase a altura da Estátua da Liberdade. Imagina só, é uma avalanche de informação que a gente processa de forma super superficial e isso, claro, vai esgotando a nossa energia mental. Tá, e como a gente sabe que esse hábito passou dos limites? Existem alguns sinais de alerta para ficar de olho. Por exemplo, sentir irritabilidade ou ansiedade quando está longe do celular, precisar de cada vez mais tempo online para se sentir satisfeito, ou, num caso mais sério, começar a deixar de lado outras coisas importantes da vida, sabe? Higiene, alimentação, trabalho. Ok, o cenário parece meio sombrio, eu sei, mas respira fundo, porque a notícia boa, a melhor de todas, é que isso tem volta, é reversível. Agora a gente vai virar a chave, sair do problema e focar na solução. A ciência mostra que o nosso cérebro tem uma capacidade incrível de se curar e de se reconectar. E a chave para essa recuperação tem um nome: neuroplasticidade. É um nome chique para uma ideia bem poderosa. A capacidade que o nosso cérebro tem de se reorganizar, de criar novas conexões. É como dizem, né? O cérebro pode ser treinado. Aqueles caminhos neurais que a gente achava que estavam perdidos, eles podem ser recuperados com um treino, mesmo depois de anos sem uso. Então, por onde começar? Um bom primeiro passo é um detox digital prático. E não precisa ser nada radical. Coisas simples, como, por exemplo, silenciar as notificações para acabar com aqueles gatilhos de dopamina. Ou então, definir limites de tempo para redes sociais. Criar zonas sem celular, tipo na hora das refeições ou no quarto.
E o mais importante, substituir o tempo de tela por hobbies no mundo real, sabe? Ler um livro, praticar um esporte. Outra ferramenta que é um verdadeiro antídoto para o brain rot é o mindfulness, ou a atenção plena. Pensa nele como uma academia para o cérebro. Ele treina a nossa mente a controlar o foco de propósito, a estar presente. E com isso, vai fortalecendo justamente aquelas áreas que a sobrecarga digital enfraqueceu. E não dá pra falar de saúde mental sem falar de saúde física, né? O exercício físico é uma das coisas mais poderosas que a gente pode fazer pelo nosso cérebro. Ele dá um boost nos neurotransmissores do bem-estar, melhora a circulação de sangue na cabeça e até estimula o nascimento de novos neurônios. É incrível. E o melhor de tudo, não precisa virar atleta de elite, não. A ciência mostra que até mesmo exercícios mais leves, de baixa a moderada intensidade, tipo uma boa caminhada, já fazem uma diferença enorme. Trazem benefícios claros para a memória, para a capacidade de organização, para a cognição em geral, e isso vale para todo mundo, de crianças a adultos. E claro, não podemos esquecer do sono. O sono é, literalmente, a faxina do cérebro. É a hora que ele aproveita para organizar a casa, consolidar memórias, jogar fora as toxinas que se acumularam durante o dia. É um processo essencial, inegociável mesmo, para qualquer recuperação da nossa capacidade de pensar com clareza. A ciência, inclusive, já até achou um número mágico, o ponto ideal do sono. Um estudo gigante chamado UK Biobank descobriu que 7 horas de sono por noite é a quantidade perfeita para o nosso cérebro funcionar no máximo. Olha que curioso, dormir muito menos que isso é ruim, mas dormir muito mais também pode ser prejudicial. Muito bem. Agora, para fechar, vamos pensar em como transformar tudo isso num estilo de vida. A ideia não é fazer um detox e depois voltar tudo ao normal, né? É construir uma mente mais forte, mais resiliente e ter uma relação mais saudável com a tecnologia daqui para frente. E para isso, algumas regrinhas simples podem ajudar muito, tipo a regra 20-20-20. A cada 20 minutos na tela, olhe para algo a 6 metros de distância por 20 segundos. Isso já alivia a vista. Outra coisa, fazer uma curadoria do feed. Deixar de seguir contas que geram ansiedade e seguir mais coisas que inspiram, que ensinam. E talvez, a mais importante, criar o hábito de se perguntar antes de pegar o celular. Porque eu tô abrindo isso agora. Tem um propósito, sabe? No fim das contas, a mensagem principal é essa. O nosso cérebro é maleável, ele é treinável. Cada escolha consciente, cada novo aprendizado fortalece os caminhos certos lá dentro. Aquela capacidade de ter foco, de pensar com profundidade, ela não sumiu, ela não foi perdida para sempre. Ela só está ali, esperando para ser reativada. Então a gente fica com essa reflexão. O cérebro não está condenado a nada. Ele é como um músculo que responde ao treino, à direção que a gente dá. O poder de reconquistar o controle está nas nossas mãos, nas nossas escolhas diárias. A pergunta que fica é: qual vai ser a primeira escolha consciente que cada um de nós vai fazer hoje para retomar esse controle?